Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2024 do fundo RECT 11, Fundo de Lajes Corporativas. Vamos ver aí como é que foi a atuação do fundo nesse mês de fevereiro. Tem algumas novidades aqui em relação aos contratos, né? Vamos ver aí quais foram as movimentações no seu portfólio nesse mês de fevereiro. Então fique conosco para você saber atualizações aí do fundo RECT 11. Se você gosta então desse tipo de assunto, não perca tempo. Se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like. Você vai ajudar muita gente aqui no canal, tá bom? Não vai pagar nada por isso. E também vou deixar esse relatório gerencial e também o link do nosso grupo do Telegram na descrição do vídeo. Vamos lá então, vamos falar aqui do RECT 11, Fundo de Lajes Corporativas, fundo que eu tenho em carteira, inclusive, há mais de 3 anos, né? No atual preço médio está mais de R$ 65, aí, mais ou menos aí R$ 65. E atualmente o valor de mercado, né? Fechou aqui em fevereiro a 43,2. Então o fundo está ainda ali dentro daquele patamar de distribuição próximo a 1%, né? Já que ele está distribuindo 40 centavos por cota. Mais informações aqui do fundo, né, gerais, ele que é administrado pela BR Trust e gerido pela REC Gestão de Recursos. A rentabilidade alvo dele é o CDI. A gente vai ver mais para baixo se ele está cumprindo isso, né? Valor patrimonial da cota atualmente R$ 92,00 e o valor de mercado dessa mesma cota R$ 43,2. Então, fundo mais de 50% descontado aí no mercado, né? Ou abaixo do valor patrimonial, como vocês prefiram, tá? Taxas de administração e gestão, 1,17% ao ano e não tem taxa de performance para duração determinada, condomínio fechado para investidores em geral. Tem mais de 8,5 milhões de cotas emitidas e mais de 66.100 cotistas. Vamos ver se esse mês reduziu ou aumentou a quantidade de cotistas, né? Estava seguindo ali em redução já há um tempão, né? Alguns meses já. Vamos ver se reduziu ou aumentou este mês. Código de negociação da Bolsa, RSCT 11, esse é o código. Bom, ele fala aqui que no dia 14 de março, né? Vai pagar aí 40 centavos por cota, vai pagar mais de 3,4 milhões de reais, mesmo valor que ele tem pago nos últimos meses, né? Esse agora é referente a fevereiro. Com preço de fechamento de mercado 43,02, o fundo fechou com dividend yield no mês de 0,93% e o anualizado mais de 11%, claro, com base no valor de mercado, tá? E o fundo, né, tá aqui, a rentabilidade dele no mês foi de 137% do CDI líquido. Então tá acima, né, da rentabilidade alvo aí a princípio nesse mês de fevereiro. Fundo que nos últimos 12 meses distribuiu aí R$ 5,08, como destaca aqui. E desde maio de 2019, quando o fundo surgiu, até fevereiro de 24, então partindo aí para o 5º ano de existência, o fundo acumulou 35% na cota 100 em relação à distribuição, né? Então, fundo na cota 100 com 35% de yield, na verdade, de distribuição em todo o período. Aqui são os vídeos dos imóveis que o fundo tem aí, né? Aí disponível para locação. Você pode depois clicar aí, baixar o relatório e clicar nesses links, né, para você conhecer. E falando sobre as movimentações no portfólio, nesse mês de fevereiro, o fundo teve a devolução do Parque Cidade, 2 de fevereiro, né? Devolveram aí o Instituto de Tecnologia e Inovação para a transição energética, né? Então devolveu um conjunto, né, correspondendo a 460 metros quadrados. E isso fez com que a vacância aumentasse 0,5% aí em 29 de fevereiro, tá? Foi quando o contrato foi encerrado. Devolução também no Canopus Corporate, né? Que é um dos que o fundo ainda está sofrendo com relação à vacância lá em Barueri. 23 de fevereiro teve aí o distrato, né, o contrato com a Raparei, já estava atrasando aí, né, valores de locação, né, então teve aí rescisão de 50% do andar que ela ocupava e a vacância com isso em fevereiro aumentou para 11,03%. Teve a renovação também, né, nessa notícia ruim,
Também lá no Canopus Corporate teve renovação, 28 de fevereiro, né? Celebrou a renovação com a Promolongicalis, acho que é isso, Promolongicalis. Eita ferro, é isso aí mesmo. 22º andar da Torre Norte, lá no edifício Canopus. Então, o prazo de duração agora, ó, vamos ver aqui mais para baixo, vai até 36 meses, né? Então, de fevereiro de 28 vai até fevereiro de 27. Então, 28 de fevereiro de 2024 vai até agora 28 de fevereiro de 2027. E como evento subsequente, né, já em março, o fundo celebrou contrato com a Bichara Advogados, lá na torre, lá no Parque Cidade, né? Centro Empresarial Parque Cidade. E com isso a vacância deu uma reduzida ali para 10,84, que é o patamar, na verdade, que o RECT já tem praticado já há alguns meses, tá? É ali em torno de 10% de vacância, tá nessa idas e vindas, né? Às vezes abaixo de 10, às vezes sobe para 11, tá nessas idas e vindas em relação à vacância, mas tem mantido essa performance ali em torno de 10% de vacância ou 90% de ocupação. Resultado acumulado do fundo hoje tem de 12 centavos apenas, resultado acumulado não distribuído. Claro que não é o caixa do fundo total, né? Isso aqui é aquilo que gerou de resultado e o fundo ainda não distribuiu aí desde o início. Aqui é o detalhamento dos passivos que ele tem colocado dentro do relatório. Então, atualmente está em 182 milhões. Lembrando que o fundo tem aqui dois CRIs, né? Dois CRIs aí que o fundo ainda está pagando em relação ao edifício Barra da Tijuca. São dois CRIs e o do Evolution, né? Também é menor, é menos representativo, mas não deixa de ser uma dívida. Mas o CRI da Barra é maior, né? Então o fundo tem aqui ainda bastante valor para pagar em relação principalmente à parte principal. E essa parte principal, ela não é, ela só é paga através dos resultados naqueles 5% que não são obrigatórios do fundo distribuir para o cotista, tá? Então aqueles 5% e mais o caixa, o fundo consegue pagar a parte da amortização dessas dívidas e os resultados do fundo abarcam né, a correção monetária e os juros, que são os encargos. Tá? Os encargos vão para o resultado, mas a amortização não. Então, o fundo paga integralmente ali os encargos através dos resultados, e apenas 5% daquilo que não que gera caixa para o fundo, que não é obrigado a distribuir, o fundo também complementa no pagamento do principal. Essa é a dinâmica aí dos fundos imobiliários. Aqui nada mudou aqui em referente aos ativos, né? Tá aqui a dívida ainda, são 3 CRIs, então não tem muita modificação aqui em relação aos ativos, tá? E dentro aqui da rentabilidade alvo, que é o CDI, o fundo não está alcançando o CDI lá de 19 até 2024, tá abaixo do CDI. Então, se tivesse alguma taxa de performance ali a pagar, o fundo não ia receber, porque está performando menos do que o CDI, e lá não diz se é sobre o CDI líquido, é o CDI mesmo, o CDI bruto. Então, o fundo está menor, um pouquinho menor, né? Quase 2% abaixo do CDI no período. E aqui a gente verifica quanto tempo o fundo já está distribuindo 40 centavos, né? Então a gente verifica que já há quase um ano o fundo segue distribuindo 40 centavos por cota, e desde então a cota está beirando ali os R$ 40 também, né? 40, 43, 42 é o que está sendo negociado no mercado. Quem está entrando agora está pegando uma distribuição de quase 1%, né? Quase 1% aí de yield. E aqui são os contratos que o fundo atualmente tem. Permanece ali a vacância, a maior vacância no Canopus, né? Onde ele tem a menor taxa de ocupação de 73,9%. Seguido aqui do Parque Cidade, que teve algumas devoluções agora e também novos contratos, né? Mas ainda está aqui uma taxa de ocupação de 87,8%. E o Barra da Tijuca, né? Que é importante estar com essa taxa de ocupação alta, assim como o Evolution, por conta das alavancagens que ele tem. Então, atualmente, essas alavancagens são pagas tranquilamente pelos aluguéis desses imóveis sem nenhum problema. E mais para baixo também não tiveram modificações, o fundo ainda recebe um pouquinho de RMG, né? Renda mínima garantida, 2,1%. E o principal
Inquilina Elo Participações com 13,2%, seguida da Unigranri com 10,6% e a Telefônica com 8,4% da área bruta locável. São os três principais locatários, onde o fundo aí recebe mais de 30%, que ocupa, na verdade, mais de 30% da área bruta locável do fundo. Então tem ali uma relevância maior e a gente tem que acompanhar mais de perto, né? Como essas empresas estão aí no mercado para a gente não ter problema aí de vacância. Aqui é o estudo que ele mostra em relação à vacância do portfólio, como é que está a vacância nas regiões onde os imóveis se localizam, e o que a gente verifica é que a gente verifica aqui os imóveis do fundo e a média da região. Então, Barueri a gente sabe que está sofrendo bastante ainda, e o fundo tem ali imóveis que estão abaixo da média de vacância da região. Rio de Janeiro também, ó, vacância na região está em 24%, do fundo está em 8%. Curitiba, o fundo está com 0% de vacância. São Paulo também, ambos os imóveis estão com 0% de vacância e na região está com uma vacância média de 15% e 10%. E o único que o fundo está acima, né, que na verdade ultrapassou agora em fevereiro, que foi em Brasília, que está com a média de 11% de vacância, e o fundo está com 12% por conta das rescisões atuais que tiveram lá no edifício Parque Cidade em Santos. Também o fundo está com apenas 1% de vacância lá no Parque na Costa. Bom, e aqui na DRE gerencial a gente verifica, né, o fundo disponibiliza DRE gerencial pelo princípio da competência, mas mostrando aqui o lucro pelo regime de caixa, que foi muito semelhante ao regime de competência, como a gente verifica aqui. E o valor distribuído do fundo, inclusive, foi menor do que o resultado de caixa. Então, importante também isso aí, fundo acumular um valorzinho, né, também, e não distribuir todo o valor, já que o fundo tem muitas despesas financeiras ali e tem que realmente acumular caixa para possíveis, né, aumentos aí de inflação, e que pode aumentar inclusive as despesas financeiras, né? Todas esses RIs do fundo são com base no IPCA, que está equilibrado atualmente, né? Teoricamente aí está equilibrado, mas qualquer boom aí, qualquer problema pode elevar essas despesas financeiras novamente, que atualmente está em 1,7 milhões de reais agora em fevereiro. O fundo teve um pequeno aumento aqui na receita de aluguéis, né? A gente verifica que o resultado do fundo aqui foi de 4,1 milhões e o resultado do lucro líquido pelo regime de competência foi de 3,5 milhões, pelo regime de caixa 3,8 e o fundo distribuiu 3,4, mantendo a distribuição desde maio de 2023 em 40 centavos. Bom, então é isso aí, né? A gente verifica aqui mais para baixo só a projeção das receitas, que segue ali em torno de 6 milhões, né? O fundo tem projetado essa receita em torno de 6 milhões. Aqui todas as especificações de cada imóvel, inclusive o vídeo de apresentação, você pode baixar o relatório e dar uma verificada, tá bom? E aqui para encerrar, a gente tem a liquidez e a rentabilidade do fundo. A liquidez foi de 11,8 milhões de reais no mês de fevereiro, deu uma média de 621 mil reais de volume diário de negociação e a cota não variou tanto. Então a gente verifica aqui que foi uma das menores variações que eu já vi aqui de faixa de negociação do RECT, entre 42,50 e 43,80. Então bem estabilizada agora a cota, sem nenhuma surpresa para esse período. Aí o que a gente deixou para o final foi que mais um mês o fundo teve redução na quantidade de cotistas, reduzindo aí quase 1.500 cotistas, pulando do barco novamente aí de janeiro para fevereiro. Eu não pulei, eu comprei mais um pouquinho de cota. Vamos ver aí né, o fundo está estabilizado, o fundo não tem para piorar, tem que fazer muita besteira agora. O fundo está estabilizado, como eu falei, o fundo tem mantido a vacância ali em 10%. Tem imóveis, bons imóveis bem localizados, não está tão com imóveis ali, não tem muitos imóveis em Barueri, como é o caso do XPPR11, não tem essa problemática, né? Mas como a gente verifica, Barueri realmente para quem tem imóvel lá, está sofrendo. Não é diferente por RECT, porque a maior vacância está lá no imóvel de Barueri, mas não tem um impacto, não está tendo um impacto tão relevante, porque a vacância lá não é tão grande.
em relação à média da cidade e aos outros fundos que também têm imóveis em Barueri. Então eu sigo comprando RECT aí sem problema, ok? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.